Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Aqui a gente tem vídeo todos os dias às 8 horas, às 8 horas da noite, 20 horas, das 20 horas, 8 horas da noite. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, me seguir no Instagram. E se você é novo, na verdade, eu estou contando a história da minha vida e a minha história no Espiritismo e a história na mediunidade. Então, para quem ainda não assistiu, volta lá no primeiro capítulo e assiste o primeiro, o segundo, o terceiro, esse é o quarto, tá bom? Vou colocar a playlist aqui em cima para vocês assistirem. Bom, então eu estava na parte, né, que eu devolvi a casa locada, eu aluguei um apartamento bem pequenininho, porque eu precisava me recuperar financeiramente. E aí, tudo voltou, foi voltando assim, funcionar bem, eu consegui um novo negócio, outro totalmente diferente, comecei a me recuperar e aí, financeiramente eu me recuperei rapidamente, né? Rapidamente entre aspas, rapidamente é 2 anos, né? Porque não dá para fazer nada de uma hora para outra, mas pelo menos eu me resolvi totalmente. E eu comecei a me dedicar muito no espiritismo, a estudar, fazer o evangelho. Aí um belo dia, né? Minha esposa é médium também. Só que ela não pratica tanto como eu. Na verdade, ela tem bastante mediunidade, só que ela não pratica tanto. Aí um dia, a gente estava estudando e de repente eu percebi que a fisionomia dela mudou. Eu achei super esquisito, falei, meu, que coisa esquisita. E aí eu comecei a conversar com ela e eu vi que ela falava umas coisas que ela não tinha aquele conhecimento dentro dela, vamos dizer assim, né? Até por ela ser nova, na época ela tinha 18 anos, né? Então, assim, ela era um conhecimento que ela não tinha, uma forma de falar, as palavras que eles utilizavam. Eu falei, tem uma coisa errada acontecendo aqui. Aí eu percebi que eu estava conversando com um espírito, só que estava incorporado nela. E eu também não tinha muita experiência com isso, certo? Só que eu já estava lendo sobre isso, estava lendo o livro dos mestres, estava lendo o livro dos espíritos. E eu, quando eu gosto de um negócio, eu como o negócio. Eu engulo o livro, eu assisto um monte de vídeo e acabou. E então eu já tinha um certo conhecimento. Eu comecei a indagar o espírito, né? Estava incorporado nela e ele começou a me responder as coisas. Só que na minha cabeça era um espírito que vinha conversar comigo e depois ia embora. Hoje eu sei que eram meus amigos espirituais, né? Que já estavam com a gente há milhares de anos, né? Não é nem para falar dezenas, né? É assim, milhares de anos mesmo. Porém, naquele momento eu não sabia disso. Eu pensava, esse cara veio aí, tá incorporando, né, tá conversando, quando acabar o cara vai embora. Nunca imaginei que eu tinha esses amigos espirituais em volta de mim. E aí ele conversava e o que começou a acontecer? Eu anotava minhas dúvidas, porque eu ficava curioso durante o dia, anotava um monte de coisa, e aí à noite eu ia conversar com ele, né, incorporado nela. Só que ela não se lembrava, isso que era interessante. Era aquela incorporação total. Então ela não lembrava de nada do que estava acontecendo. Ela realmente apagava e acordava depois que eu já tinha conversado com ele. Eu anotava as coisas, tudo, eu perguntava, ele respondia, eu perguntava, ele respondia. Eu comecei a ficar super empolgado com isso, porque para mim era uma coisa maravilhosa. Eles eram muito inteligentes, tinham resposta para quase tudo, mas muita coisa também eles não me falavam. Eles falavam, não, a gente não vai responder isso, a gente não vai responder aquilo, mas as coisas mais normais eles respondiam. Eu já tinha percebido que eles conheciam o meu passado também muito bem e que também conheciam o meu futuro. Eu fiquei super intrigado com isso. Para mim isso foi e até hoje, na verdade, que eu gosto muito. Mas aí passou o tempo, né? Eu achava que eu nunca ia ter mediunidade a ponto de conversar com espíritos. Eu pensava assim, bom, tá bom, né? Eu posso estudar e posso fazer muitas coisas. E aí eu tive a ideia de criar um grupo no WhatsApp para poder fazer o evangelho no lar. Foi aí que eu criei o primeiro grupo, chamei o primo Felipe, né? E na época tinha outras pessoas trabalhando, que eu não lembro quem eram, na verdade, trabalhando voluntariamente, óbvio. Eu comecei a fazer o Evangelho no Lar nos grupos de WhatsApp, e aí de repente, pum, deu 100 pessoas. Acho que era 100 pessoas o limite. Lotou. Aí fizemos outro grupo, pum, lotou. Aí começamos a fazer grupos dessa forma. Então começou a encher os grupos. E aí eu pensei, pô, vou criar um canal no YouTube, né? Porque eu assistia bastante YouTube. Criei um canal no YouTube, comecei a gravar uns vídeos super mal feitos. Eu tenho tique nervoso, já perceberam, era pior ainda. Não eram uns vídeos muito bem feitos, mas engraçado que tem esses vídeos que eles vão bem até hoje, em visitas, né? Alguns eu deixei, outros eu regravei. Tinha uns caras muito mal feitos mesmo, então eu regravei, marcando os pontos mais importantes, com uma edição mais moderna. E aí eu comecei a me dedicar cada vez mais,
porém eu ainda não era médium. Aí um espírito, conversando por ela, me disse o seguinte, que eu era muito médium, na verdade, né? Mas que eu tinha uma expiação. Por quê? Lá muito tempo atrás, eu pegava as pessoas que tinham mediunidade e tacava na fogueira, sei lá, você não lembra se tacava na fogueira? Eu fazia essas coisas, né? Que era normal, infelizmente. Então, por isso, ou se não tacava na fogueira, pelo menos eu prendia as pessoas. Eu perseguia os médios, essa é a verdade. Agora ele está me falando aqui. Na verdade, não é que eu tacava as pessoas na fogueira, mas eu perseguia os que tinham mediunidade. Que era normal, né? Todo mundo perseguia, na verdade. A mediunidade até hoje é um pouco perseguida, mas há 200 anos atrás, por exemplo, nos Estados Unidos, se uma menininha de 10 anos tivesse um sonho que eles consideravam bruxaria, eles já forcavam a menina no dia seguinte, era desse jeito. Então, eu perseguia os médiuns, né, que utilizavam sua mediunidade, então, obviamente, eu tinha uma expiação. Então, ele falou assim, olha, você para enfrentar essa expiação e virar um médium, você vai ter que se dedicar muito, você vai ter que estudar muito. E foi o que eu comecei a fazer, comecei a estudar muito, praticar muito. Ele falou assim, você vai ter que começar a viver espiritualmente. Não viver espiritualmente, sair voando, não isso, mas no sentido de se desprender das coisas materiais, se desprender. E eu era um pouco mercenário naquela época. Não, mercenário não. Mercenário é quem faz mal, né? Eu era meio ganancioso. Então eu comecei a me desprender, mas já tinha me desprendido bastante. E comecei a viver muito o espiritismo, muito. Então eu mudei muito da noite pro dia. Eu era um cara que falava palavrão. E hoje eu tenho até, nossa, se tem uma coisa que eu me arrependo é isso. Eu fico pensando, porque hoje eu não gosto de gente que fala palavrão. E eu corrijo todo mundo, corrijo meus funcionários, corrijo meus amigos, eu não quero nem saber. O cara fala palavrão perto de mim, eu dou bronca mesmo. E assim, é complicado, porque eu falava palavrão, então eu me arrependo tanto, nossa, pelo amor de Deus. Esse é o que eu mais me arrependo, na verdade. Porque realmente é muito ruim eu ver alguém falando palavrão, e eu passei muitos anos da minha vida falando. Principalmente porque o paulista fala mais, paulista, carioca, fala mais palavrão, né? Aqui no Paraná é menos. Mas bom, aí eu mudei da água pro vinho, fui mudando, sabe? Todas as coisas que iriam me dando os toques, eu ia alterando. Ele foi me dando bastante dicas e tudo mais. E aí cada vez eu ia conversando mais com o espírito, e eu comecei a perceber que ele estava comigo o tempo inteiro. Porque ele sabia tudo que tinha acontecido em outros momentos, até quando eu não estava com a minha esposa, porque eu ficava desconfiado, eu pensava assim, mas e se essa pior que eu pensava mesmo, se minha esposa, né, se a Bárbara, né, for louca e estiver inventando tudo isso, mas não tinha como, né, porque ela não tinha esse conhecimento. Só que aí ele sabia das coisas que tinham acontecido, por exemplo, quando eu estava longe dela, entendeu? Então não tinha como, né? E aí eu fui me desenvolvendo cada vez mais, os vídeos começaram a ter mais visualizações, eu criei uma página no Facebook, e aí eu comecei a ouvir os espíritos. E aí, como que você ouve espíritos, Eduardo? Hoje eu ouço com clareza, eu estou falando aqui para vocês, se algum espírito quiser falar para mim, ele fala na minha cabeça, eu ouço. Mas naquela época era muito confuso. Eu ouvia umas intuições, assim, sabe? Era uma intuição, eu estava aqui parado, eu ouvia você tinha era mais um pensamento do que realmente ouvir. Então começou assim. E aí com o tempo eu fui melhorando, eu fui me dedicando para os estudos. E realmente as pessoas me perguntam, mas como que eu posso melhorar a minha mediunidade? Bom, Allan Kardec fala que você já nasce com um certo grau de mediunidade. Você pode dar uma esticadinha, por exemplo, você nasce com isso aqui de mediunidade, você pode esticar um pouco para cá se você se esforçar. Você não pode esticar para cá, isso não acontece. Um cara que nasce aqui não vai virar um Chico Xavier de mediunidade. Ele pode dar uma esticadinha para cima ou esticadinha para baixo, né? Se ele não estudar, se ele não se dedicar. Por isso tem muita gente que vê muito espírito quando é criança, quando é adolescente. Quando é criança é porque está mais no plano espiritual. Mas também quando está mais velho, está ficando mais velho, vai vendo, ainda vê espírito, de repente vai diminuindo isso, porque vai fechando a porta da mediunidade. Então você está aqui, você vai sempre estar aqui, ó, entendeu? Aqui, ou aqui, ou aqui. Você nunca vai ficar aqui, né? Ou aqui, ou total mais fechado. Então, como no meu caso, segundo os espíritos, eu tinha essa expiação, eles foram fazendo tratamentos para mim, desbloqueando, cirurgias, né? Desbloqueando. Porque o que é a mediunidade? Na realidade, a mediunidade é uma coisa física. Se você pegar o corpo de Chico Xavier, ele tinha lá um cérebro com neurônios configurados para se comunicar com a glândula pineal,
para se comunicar com os sentidos, para se comunicar com... É uma antena para você captar os sinais do outro plano, do plano extrafísico, que é outra dimensão na realidade, né? Teoria das cordas já fala sobre isso, que existe uma outra dimensão junto conosco que a gente não consegue ver. É o plano extrafísico, é o mundo espiritual. Então a mediunidade é isso, né? É esse outro plano que a gente não consegue ver, mas consegue sentir, às vezes consegue ver também, né? Dependendo, com o nosso organismo físico. Não é o nosso espírito que tem mediunidade, é o nosso organismo físico, certo? Então, assim, é claro, né? Também tem a participação do espírito, mas é a glândula pineal mais o cérebro. Então, eu vi eles fazendo várias cirurgias durante essa minha existência, em vários pontos no meu cérebro, na minha glândula pineal, para que eu fosse ampliando. Então, a minha mediunidade ela foi ampliando mesmo. Eu fui aprendendo durante esses processos, eu fui aprendendo cada vez mais, mas eu sempre tive esse recurso de conversar com os espíritos pela minha esposa, sempre tive, né? Até que um dia eles falaram, bom, a partir de agora chega, agora a gente não conversa mais por ela. Porque era bom porque assim, quando eu ouvia uma coisa que eu não tinha certeza, eu ia lá e confirmava com eles por ela. Só que aí chegava, não chega agora, você vai ter que se desenvolver sozinho. Então eu fui desenvolvendo, mas voltando agora, se você quer realmente desenvolver, melhorar a sua mediunidade, você tem que, primeira coisa, estudar. Estuda o livro dos espíritos, estuda o livro dos médiuns, estuda o evangelho também, que é bom para você se desprender na matéria, vamos dizer assim. Quer dizer, a primeira coisa é procurar um centro espírita, kardecista, obviamente, que não cobre nada e que não tenha mistura de religiões. Não é que eu tenho preconceito, não é isso, mas quando começa preto velho, não sei o que, é outra religião, não tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo não tem essas coisas. Não que eu estou falando que é ruim, não é, nem conheço, nem sei, entendeu? O que eu sei é, o espiritismo kardecista é assim, não pode se prender a nomes, etc. Então vocês vão, procurem um centro espírita kardecista. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre isso, né? Sobre como achar um bom centro espírita kardecista. Eu vou colocar aqui, se eu lembrar, vou tentar lembrar, porque eu tô cheio de coisa. Eu tô fazendo um vídeo por dia agora, não dá mais tempo para ficar lá, ai que legal isso e aquilo. Então eu tenho que gravar um vídeo, depois gravar outro, depois edita, depois põe. Então não dá mais tempo de ficar vendo tanta coisa assim, nem se preparando muito. E aí você começa o estudo, porque o curso da mediunidade, ele já te amplia, já vai ajudando, porque são vários processos. Você pode estudar em casa também, tá? Sempre assim, né? Se você percebe que você tem muita mediunidade, não é bom você pegar o livro dos espíritos e sair lendo. Isso é até perigoso, na realidade. A mediunidade, ela é perigosa. Esse negócio que eu fiz de estudar em casa foi porque eu tinha como conversar com os espíritos que eu sabia que eram meus amigos pela minha esposa. Mas eu não recomendo. O certo, o ideal é você buscar um centro espírita. Se você não tem como ir para o centro espírita, você pode fazer o evangelho conosco, pode ir estudando devagar os livros, que aí você mesmo vai pegando a manha e vai aprendendo as coisas. Então, além disso tudo, você também pode pedir em oração. Porque se os espíritos superiores quiserem mesmo que você amplie um pouco a sua mediunidade, eles vão lá e fazem pequenas, eles enviam, né? Os espíritos fazem pequenas cirurgias no seu organismo. Da mesma forma, por exemplo, que eu retirar a minha hérnia, vocês sabem, né, que eu tinha uma hérnia, tive vários problemas que eu fui curado pelos espíritos. Dessa forma, eles também ampliam a mediunidade. Então é isso, pessoal. Então vamos aguardar agora para amanhã, que a gente vai ter mais um quadro para a parte final da minha vida até agora. Valeu, pessoal. Até a próxima. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Se você tem Instagram, vai lá e me segue. E é isso aí.